dimensionamento de demanda. Está aqui na 27, isso aqui. Ó. Então, o que acontece aqui com a demanda? Ele é uma série de somas. Bom, o que é a demanda em si? Então, olha só, vamos supor aqui. Hoje, agora, nesse instante, você está aí na sua casa, por exemplo, com, sei lá, 3 lâmpadas acesas, o seu computador, obviamente, ou o seu celular que está na carga, seu filho está tomando banho no chuveiro, enfim, você tem um certo consumo na sua casa. Bom, esse consumo, se você olhar ele durante o dia, ele está variando. Né? Ele está variando aí. E nunca ocorre de você estar com tudo ligado ao mesmo tempo. Sei lá, você tem 100 tomadas. Ninguém vai ligar 100 tomadas ao mesmo tempo. Entendeu? Então, existe sempre esse processo que é a demanda. Tá bom? Então, a gente faz um cálculo probabilístico para que a gente possa ter olha, no máximo, como é que eu vou usar a minha residência, o meu imóvel, né? E devo calcular, como é que a gente deve calcular a minha entrada em cima dessa demanda, tá bom? Então, a demanda aqui, ela é uma soma de várias demandas parciais de cada pedaço da sua instalação, né? Então, a parte elétrica, a parte de motores, então ele tem específico aí, ó. Então, DA, a demanda de iluminação e tomada, a B, de chuveiro, torneira elétrica, aquecedor, a C, né? Então, de máquina lavar louça, aquecedor central, né? Então, ele tem lá vários aparelhos, cada aparelho tem uma maneira diferente aí, né, de fazer o cálculo aí. Então, a gente vai pegar esse cara aqui, ó, né? E vou, então, colocar aqui. Eu vou precisar fazer esse cálculo de demanda. E aqui. E aqui. Né? Então, ela vai ser aí, ó, né, uma série de demandas particulares aí. Né? Então, a minha demanda A, o que é? Ela é a respeito de iluminação. Vou colocar um A minúsculo. Iluminação e tomadas, tá bom? Então essa é a primeira que a gente vai calcular, né? Iluminação e tomadas. Então se você olhar aqui, né? Se você olhar aqui, o que a gente tem aí? Eu tenho aí, ó, 15 lâmpadas de 250 watts. Então eu tenho aqui, ó, 15 lâmpadas de 250 watts. Né? O que mais que a gente tem? Então, essa lâmpada de 250 watts, aqui, ó, 15 lâmpadas de 250 watts. Tá? Na próxima, eu tenho 200 lâmpadas de 100 watts. Né? Então, eu tenho 200 lâmpadas. De 100 watts cada um. Vou colocar um W aqui, ó. Só pra gente, né? Beleza. O que mais que a gente tem aqui? 200 lâmpadas. Então, a gente pegou essas 200 lâmpadas. Está ótimo. Ok. 195 tomadas. Então, tem aqui 195 tomadas aí de uso geral. Então, vezes 100 watts. Né? Eu vou colocar aqui que é uma tomada de uso geral. E a gente tem aqui 25, né, 25 tomadas aí de 600 watts. Essa aqui é a nossa TUI. Ok, então essa aqui nós fechamos, né? Tá aqui, ó, as 25. Beleza, aí o resto aqui não entra, computador, impressora, tal, isso não entra no nosso processo, tá bom?
Então, beleza, vamos voltar lá. Né? Relacionei tudo que é iluminação e tomada. Aí o que acontece aqui? Ó, né? Beleza, tal. Então aqui ele está falando o seguinte, ó, né? Ele dá primeiro toda a colocação. Então, demanda referente à iluminação e tomadas. Né? Então eu vou ter um fator de tomada, um fator de demanda que eu vou achar na tabela 3. Né? Então, fator de potência para iluminação. Né? Projetos com iluminação de lâmpada fluorescente, neon, vapor de sódio. Né? O vapor da potência deve ser conforme declarado pelo fabricante, né? Ou quando não declarado, o fator de potência médio deve ser de 0,55. Né? Então, no caso aí, lâmpada fluorescente, neon, vapor de sódio, mercúrio, né? Então eu vou usar um fator de potência aqui de 0,55. Iluminação incandescente ou lâmpadas que não utilizam reator, por exemplo, LED, né? O fator deve ser igual a 1. O fator de potência para tomada, 1. Né? Então, né, ele já coloca aqui, então, nesses 255, né, meu fator de potência aqui é 0,55. Era as lâmpadas são de vapor mista. Tal. Então, não olhei lá o que o fabricante falou, já vou usar aqui o fator de potência 0,55. Iluminação incandescente. Então, o fator de potência aqui é 1. Né? Então, se você quiser, por exemplo, tem uma tabelinha com essas coisas aí, tudo você pode. Né? Tomada, fator de potência 1 e tube, né? Fator de potência é 1. Tá? Beleza. Aí o que a gente precisa aí? A gente precisa ir para a tabela 3. Né? Então a gente vai olhar conforme a tabela 3. Aqui ainda tem uma colocação aqui. Ó. Quando a gente tem indicação de uso residencial, no caso condomínio, flat, né? Alguma coisa desse gênero, o que acontece? Ó? Cargas de iluminação em tomadas de uso geral, né, para dimensionamento do ramal de entrada, ramal de distribuição, o ramal secundário, barramento, né? O que eu preciso aí? Eu preciso tomar como base aí, né, a área, né? E eu devo considerar no mínimo 5 watts por metro quadrado. Então essas considerações colocadas aqui são mínimas. Se você quiser considerar mais, você pode. Tá? Então vamos supor, lá no prédio onde você mora, por exemplo, né? Você vai ver lá tudo que é área comum, né? Vai ver toda a área lá e vai considerar no mínimo 5 watts por metro quadrado. Ah, professor, e se eu tiver mais lâmpadas, vai quiser considerar diferente? Pode? Pode. Tá? Edificações comerciais ou industriais, né? Você vai olhar a tabela 03 aí. Né? Então nós vamos usar a tabela 03 aqui. Tá? Baixar ela. Então, ele vai. Tá aqui, ó, tabela 03, tá bom? Então ele vai. Ele coloca o seguinte, ó. Então, vamos lá. Se, né, vamos supor que o uso geral lá é auditório, salão para exposição, semelhantes tal. A carga mínima que você vai colocar é 10 watts por metro quadrado, fator de demanda 1. Né? Para banco, loja, semelhante, no mínimo, né, 30 watts por metro quadrado, fator de demanda é 1. E assim vai. Tá? Então ele tem um fator mínimo, a carga mínima. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma escola, a escola tem 5 mil metros quadrados. Então você vai fazer o cálculo de carga mínima, né, para essa escola aí, com 5 mil metros quadrados, vezes 30. Né? Então você vai ter uma carga mínima. E aí eu vou poder usar fator de demanda. O fator de demanda é isso, é 1 para os primeiros 12 kW e meio para que aceder a esses 12 kW. Bom, então essa é a colocação aí que a gente vai trabalhar. Tá bom? E assim vai, né? Então, para cada tipo,
né, de coisa que eles têm uma colocação diferente. No caso, para residências, né, a gente tem uma tabelinha diferente aqui. Ó, né, se a sua carga instalada em quilowatts aí, tiver, né, nessas faixas aí, ó, né, por exemplo, vamos supor que a carga instalada, né, seja de 3,5 kW. Então, qual que vai ser o fator de demanda que você vai usar? 0,59. Né? Então, você vai entrar nessa tabela 2 aqui, né, para trabalhar com ela. Tudo bem? Pessoal, vocês estão quietinhos, ninguém pergunta nada, tudo bem? Beleza? Como é que tá aí? Eu estou comendo. Nossa, tá geladeira. Tudo bem, professor. Tudo tranquilo, tal. E essas coisas que a gente está falando, a nova entrada, distribuição, tudo bem? Tudo tranquilo até agora. Eu vou deixar as perguntas um pouco mais para frente, que talvez você esclareça também. Tá bom, beleza então. Então tá ok. Então, vamos lá. Então eu preciso saber primeiro qual que é a carga instalada aí do meu sistema aí, ó. Então eu tenho tudo isso aqui, né? Então minha carga instalada, o que ela é? Nada mais é do que a soma disso tudo, de todo mundo isso aí, né? Então eu vou lá, ó, calculadorazinha, dá um del aqui, né? Então eu tenho 15, 250. Eu quero saber a carga instalada em watts, tá? Então não entra agora no fator de potência, né? Então eu tenho lá 3.750 watts das lâmpadas, né? Aí, lâmpadas de vapor mista, 200, 100 vezes, ó, eu tenho 20 kW aí instalado. Já vê que dá alto pra caramba. Isso aqui já tá dando alto pra caramba. Acho que a gente podia até diminuir isso, hein? Tá muito alto, hein? Vamos brincar com um negócio menorzinho pra gente poder entrar num caso menor. Bom, deixa assim, vai. Tá, isso aqui, 200. Aí eu tenho 195 vezes 100. Isso aqui é então de tubos. E eu tenho 25, 600 vezes, né? Soma todo mundo. Pá, pá, pá. Então aqui eu já tenho 58.250, né? 58.250. E o que ele não quer escrever, hein? Ok. Ele está pensando aqui, deixa ele pensar um pouco. Tá. É isso. Ele travou aqui, viu? Deixa eu. É por causa da nuvem, ela está carregada de eletricidade. Sei lá. Deve ser. Ó. Só porque a gente precisa de. Vamos lá, fecha. Abre de novo. 58.250 watts instalado, tá? Então tá aqui. Então, ó, o que eu preciso saber? Eu preciso saber do meu fator de demanda, né? Então, voltando lá naquela tabelinha, então, qual que é a minha carga instalada aqui? Minha carga instalada está acima de 10 kW, tá? Então, meu fator de demanda é 0,24, tá? Então, aqui eu vou estar pela tabela 2, página 35, então, 0,24, 0,24, então, tabela 2, página 35, tá? Só para a gente poder guardar aí, então, tá? Então, qual que vai ser aí o meu fator aí de demanda A? Então, vai ser, né, cada uma dessas cargas, eu vou pegar o meu fator de demanda, né, multiplicar aí pela quantidade,
né? Quantidade multiplicada aí pela potência, né? Vezes vezes o meu fator de potência, né? Vou fazer uma somatória de tudo isso aí, né? Então, mas assim vai, tá bom? Então, o que eu tenho aí no caso aí? Eu tenho aí o meu A, ele vai ser. O meu fator de demanda, então, para esse cara é 0,24. O que eu vou ter lá? Eu tenho 15 vezes os 250 vezes ponto. Opa! Dividido aqui pelo fator de demanda, né? Dividido pelo fator de demanda. Então, dividido por ponto 55. Então, essa aqui é o quê? É da minha lâmpada, né, de vapor misto, que, né, tem um fator de potência aí que eu tenho que levar em conta, né? Aí eu tenho as outras, né, 200 lâmpadas vezes 100 watts cada uma, né, dividido pelo fator de potência que é 1. Mais o que? 195 vezes 100 watts, dividido de novo pelo fator de potência que é 1. Mais, agora aquelas 25 vezes os 600 watts, dividido pelo fator de potência que é 1 de novo. Tá? Ok. Beleza. Então, o meu A aqui tem que entrar na nossa. Então, isso vai dar levemente superior naqueles 58.250, né? A gente pode deixar isso tudo em caviar, né? Então, fazer de novo. Opa! E vou fazer de novo aqui, né? Ó. Então, a gente tem lá 15, 250, ponto 55. Ponto 55 eu tenho que dividir. Então, um valor maior lá. 200, 100 vezes, tá? 20k, 195, ok, 25, 600 vezes, né? Então isso aí a gente soma tudo, ó, né? E agora eu tenho que multiplicar aí por ponto 24, ponto 24 vezes, tá? Então, qual que é o meu fator de demanda aqui para esse cara? Qual que é a minha demanda aqui de iluminação e tomada? Opa, tá aqui. 14,72 kVA. 14,72 K. Ele entra lá na. Ele vai para a calculadora e não volta aqui. Vou desenhar, vai. Então, 14,72 kVA. Então, essa é a minha demanda A. Tudo bem até aqui? Beleza? Ó. Então, eu só fiz o A lá. Tem que fazer o B, C, D, E, F, até acabar aí essa história aí. Tá? Então, agora eu vou fazer o B. Então, qual que é a minha demanda B? Vamos voltar lá.
Ó, minha demanda B é chuveiro, torneira elétrica, aquecedor de água, né, de passagem, né? Então eu vou olhar tudo que está nessa área aqui, tá? Eu acho que agora o ideal é a gente ir para ter uma tabelinha aqui. Vamos ver lá. Tabela 3, tá? Ó, então aqui, ó, fator de demanda por aparelho, tá bom? Então, nessa tabelinha aqui, a tabela 4, o que acontece? Eu vou ver o número de aparelhos que eu tenho aqui, né? E vou, em cima de cada número de cada aparelho, a quantidade, a gente vai juntar, tá bom? E fazer o cálculo. E aqui ele tem as notas que a gente precisa dar uma olhadinha, tá? Então, para o cálculo da demanda de chuveiros elétricos, torneiras elétricas e aquecedores de passagem utilizados em lavatório, pia, bidê, né, ou qualquer dependência da unidade de consumo, eu devo somar as quantidades do aparelho e aplicar um fator correspondente a essa demanda. Só para essa coluna. Então, isso só vale para a coluna aqui de chuveiro elétrico, torneira, etc. Tá? Para as outras, não pode. Tá bom? Para forno elétrico industrial, a demanda deve ser de 100% para qualquer quantidade de aparelhos. Tá? Mas aí a gente vai, né, colocando aí a quantidade de aparelhos, a gente vai vendo aí como é que é a nossa demanda. Então, a primeira é chuveiro, torneira elétrica, aquecedor de passagem. Né? Então, vamos lá. Ó. O que eu tenho aí? Ó? Então, na nossa brincadeira, eu tenho 2 chuveiros elétricos e uma torneira elétrica. Tá? Isso. Então, eu tenho 2 chuveiros. Aqui, ó. 2 chuveiros, uma torneira elétrica. Né? Aqui, ó, na nossa listinha aqui, eu tenho chuveiro elétrico a 4.400 watts e eu tenho a torneira elétrica a 3.000 watts, tá? Então, é que você comprou tal, beleza, pode ser que você comprou esse chuveiro de 4.400 aqui, e só que esse pode não ser o valor que você vai utilizar, tá? Pode não ser o valor que você pode utilizar, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aí, ó. Né? Então, ó, primeiro, eu tenho 3 aparelhos, tá bom? 3 aparelhos. Então, para esses 3 aparelhos, qual que é o meu fator de demanda aqui, né? Qual que é o meu fator de demanda? Então, eu vou olhar aqui, ó, torneiro, chuveiro, eu tenho 3 aparelhos, eu tenho 2 chuveiros e uma torneira elétrica. Então, meu fator aqui, ó, é 0,84. Então, aqui, ó, 3 chuveiros. Já ele não deixou. Aqui, ó, 0,84, tá? 3 chuveiros, 0,84, esse é o meu fator de demanda. Então, tá na tabela 4, página 37. Tá? Então, meu fator de demanda aqui, 0,84, né? Tabela 4, página 37. Tá? Beleza, então achei meu fator de demanda aqui, beleza, esse foi mais fácil. O chuveiro aqui tem, cadê agora? Aí. Aqui. Então, na tabela 1, você tem o valor mínimo de potência aqui. Tá? Então, o valor mínimo de potência está na tabela 1. Torneira elétrica, 3.000 watts. Chuveiro elétrico, 5.400. Então, apesar de estar marcado lá 4.400, o valor mínimo que você vai usar é 5.400. Professor, eu comprei um chuveiro de 7.000 watts. Eu coloco esse valor lá? Olha só. Vamos lá. Você é o projetista, né? Então, você vai prever esse valor de 7.000 watts aonde? Nas demandas próximas ali do seu
seu quadro de energia. Então você vai prever aí realmente a carga que você está usando. Na demanda, que lá na entrada de energia, etc., usa esse valor aqui mínimo. Porque se você usar valor maiores, você vai fazer o quê? Você vai sobrecalcular, calcular em excesso a sua demanda, tá bom? E calculando em excesso, você vai ter bitolas de condutores maiores e a sua entrada vai ficar mais cara, tá bom? Então eu preciso olhar esse cara aqui. Na Enel, né? Deixa eu ver se eu tenho essa tabela 1 aqui. Eu acho que não é tabela 1, não. Pararara. Vamos ver aqui. Chuveiro. Tá. Esse aqui da Enel aqui tá um pouquinho mais chato. Tem muita coisa aqui que ele coloca como desenho. Eu não vou achar não, tá? Mas aqui na Enel, por exemplo, já entro nos desenhos. Na Enel ele colocava o valor mínimo de 4.400. Bom, vamos lá. Então aqui eu tenho 5.400 e 3.000 watts. Então aqui eu tenho uma vezes 3.000 watts. Eu tenho aqui então duas vezes 5.400 watts. Vale dizer então valor mínimo tabela 1, página 35. Página 35. Então a gente foi lá, buscou esse valor lá e obtivemos esse valor aí. Então, quanto vai ser o meu B? O meu B, então, vai ser o fator de demanda vezes a quantidade, vezes a potência aí de cada um deles. Se tivesse fator de potência aqui, a gente ia dividir pelo fator de potência. No caso aqui, esses caras são todos, né? Então, o meu fator de demanda, 0,84. Então, eu tenho 2 vezes 5.400 mais 1 vezes 3.000. Então, meu B aqui, calculadora, 1, eu tenho 5.400, 2 vezes 3.000 uma vez, pode somar e fator de demanda, 0,84. Vamos multiplicar 11.592. Eu vou 11,6 aqui. Então eu tenho 11,6, né, kVA. Então está aqui o meu B. Tá? O que seria o meu C?
Vou lá olhar o meu C. Tabela 34. Interessante. Então, ó, seria a demanda referente à máquina de lavar louça, aquecedor, central de passagem, né? Esse tipo de colocação, tá? Então, ó, vou olhar aqui na minha tabelinha, ó. Chuveiro, torneira, micro-ondas, ferro elétrico, bebedouro, ventilador, ar-condicionado, fala, ó, então, máquina de lavar louça, aquecedor, não tem. Então, né, o meu C aqui, minha demanda C é igual a 0. Né? Eu não tenho nada, né, naquela coluna ali. Né? Então, volta, aquecedor central ou boiler. Né? Então, também não tem. Né? Então, a gente não tem esse cara aqui. Não. A gente também não tem esse cara aqui. Esse. Então, meu D aqui, ó, também é 0. Porque eu não tenho aquecedor, não tem boiler, não tem nada disso aí. Fogão elétrico, não tenho. Forno de micro-ondas, então eu tenho forno de micro-ondas sim. Então, o que acontece aí? O nosso E, vamos lá ver, ó. Forno de micro-ondas, eu tenho 2 fornos de micro-ondas de 1500 watts. Tenho um ferro elétrico, né? Então, 2 micro-ondas. Forno de micro-ondas, ó, 2 fornos de micro-ondas. Então, o que acontece aqui, ó? Fator de demanda, 0,6. Né? Então, no E, que eu tenho no E? Meu fator de demanda, 0,6. Beleza? Eu tenho, então, 2 micro-ondas. E a potência dele, né? A potência dele. Então, vai ser 2 vezes quanto, né? Então, potência do meu micro-ondas. Volta lá, tabelinha. 0,01. Olha lá. Forno de micro-ondas, 1.500 no mínimo. Tá? Então, aqui ele estava falando que é 1.500, então vai lá ser os meus 1.500 mesmo. Né? Então, o que vai ser o meu E? Não muda de novo. Né? Então, o meu E vai ser o fator de demanda vezes a quantidade vezes a potência de cada um deles. Né? Então, eu tenho aqui, vai ser 0,6 vezes a quantidade, que é 2, vezes 1.500. Então, meu E aqui, vamos lá, 1.500, 2 aparelhos, 0,6. Multiplica, multiplica. Então, eu tenho 1.800 aqui. 1.800, 1,8 kVA. Está aqui o meu E. Então, ó, o C foi 0, o D foi 0, o E foi 1,8.